Senhor presidente, Pedro Reinaldo da Rosa, na pessoa de quem eu quero cumprimentar todos os demais vereadores, pares desta casa, ao público presente, servidores desta casa e também do Poder Executivo, que nos prestigiam nessa noite, estando presente aqui, Rádio RFM, Jornal Semanário, todos os veículos de comunicação que retransmitem esta sessão e nos ajudam a divulgar o nosso trabalho, enquanto parlamentares desta cidade, deste município. Quero corrigir aqui o erro cometido no começo, deixei de cumprimentar, como ex-vereadora desta casa, a senhora Daniela Parra, a qual, na sua pessoa, cumprimento todos os demais que já passaram por aqui e, de alguma forma, tentaram entregar aqui, nessa casa, o melhor que puderam. Porque eu penso que a nossa estadia aqui e o nosso momento aqui, nesses 4 anos que nós findaremos aqui enquanto vereadores, será no sentido de tentar, de alguma forma, deixar um legado. Um legado para a cidade, um legado para a população, um legado para as pessoas, e que esse legado não nos seja um legado de se envergonhar, mas sim de se orgulhar daquilo que fizemos. Eu sempre digo que, enquanto seres humanos, nós estamos sujeitos a errar e a acertar, e não tem como fugir dessa realidade. Ora nós erramos, ora nós acertamos, mas o importante é que, em tudo que fizermos, tenhamos a boa-fé de tentar trazer o melhor para a cidade. Eu achei que eu teria hoje aqui uma tribuna enxuta, mas, à medida em que a sessão vai transcorrendo, você vai recebendo informações, seja da fala dos nobres colegas ou daquilo que você vai lembrando. Então, vou tentar ser sucinto aqui, passar pelos pontos que eu anotei, para, nesta noite, deixar marcada aqui a nossa fala. Inicialmente, especificamente sobre o projeto Reforma de Previdência, eu sempre deixei muito claro para quem quer que fosse e tivesse interesse em saber qual é a minha posição. A minha posição ela é clara no sentido de reconhecer a necessidade de se fazer alguma reforma. Dificilmente a gente vai conseguir fugir dessa realidade, que não é só do município de Rafar, é de todos os municípios, e algum tipo de movimentação e de modificação nós vamos ter que fazer. Como disse o vereador Ernesto, como também o vereador Doca e todos os demais vereadores que passaram por este ponto, nosso interesse vai ser sempre fazer aquilo que é melhor para o servidor, tendo em vista a necessidade de se fazer alguma reforma. E o meu posicionamento é, se a lei que aí está não for alterada nos pontos que tratam da pensão pós-morte e da forma de cálculo da aposentadoria, eu sou contrário a qualquer texto que sobrevenha a essa tribuna e que não trate desses pontos da maneira como nós já discutimos. Esse projeto tramita aqui há mais de um ano, gente. Faz mais de um ano que esse projeto vai e volta. O último protocolo é de dezembro de 2022, paralisado pelo recesso, e pós o recesso, sobrestado até a data de hoje. E, pelo que se vê, por mais algum tempo. Não tem problema. O quanto for necessário de tempo para se que discuta. Mas adianto aos servidores, porque talvez nós não tenhamos mais essa oportunidade de ter presente tantos servidores que possam ouvir e reproduzir aquilo que se ouve, fidedignamente, porque, através de rede social, a distorção, às vezes, é muito grande daquilo que se coloca como posicionamento de um ou de outro. Mas o meu posicionamento pessoal, ele é claro nesse sentido. Não houver essas mudanças, como já discutimos por mais de uma vez, tenham por certo que eu sou contrário à reforma. Sei que, mesmo com esses pontos, se forem alterados, alguma espécie de prejuízo ao servidor se trará, porque o cobertor, de fato, é curto. Não dá para você atender todos os anseios. Não dá para você trazer
um cenário que vai ser perfeito. Isso a gente reconhece. Mas discutimos muitas vezes, por mais de uma, e eu tenho certeza que esse é o meu posicionamento, desde sempre, com muita coerência e com muita dignidade. Então, fico aqui já marcado a todos vocês essa posição desse vereador que vos fala, porque muitas vezes fui surpreendido com a questão, como é que é o seu posicionamento, e eu nunca o escondi. Sempre deixei claro meu posicionamento nesse sentido. Tanto a quem perguntasse, que fosse servidores ou não, quanto aos nobres vereadores que labutam comigo nessa casa. Enfim, tendo em vista que o projeto não vai à votação nessa noite, fica aqui registrado o meu posicionamento a vossas excelências. Sobre as indicações que fiz, antes de passar por elas, eu gostaria de mencionar uma publicação que vi na rede social, e vou falar o nome desta pessoa, porque ela me autorizou, a senhora Priscila Brajon, que colocou um ponto ali que é um ponto interessante, que diz respeito à tramitação de como os servidores que têm acesso à farmácia da Unimed acessam efetivamente o remédio. Me parece que precisam ir para Capivari, voltar para Rafar, depois voltar para Capivari para pegar o remédio. Nós vamos analisar esse fato para ver se há a possibilidade de criar, se isso for desta forma, criar um sistema que seja mais direto, que o servidor, estando lá, tenha condições de já sair de lá com o remédio, não precisar voltar para Rafar, para ter que ter uma autorização. Nós estamos na era do digital, gente, estamos na era da internet, e não é possível que ainda se dependa de uma autorização por escrito, de um carimbo, de alguma coisa assim, para facilitar a vida dos servidores que têm esse direito. Então, nós faremos uma indicação ao Executivo para que se crie um sistema que seja mais direto, que seja mais efetivo e que seja mais econômico para o servidor, né? Porque, às vezes, o desconto que ele vai receber no remédio, ele gasta gasolina indo e voltando. Aí não faz o menor sentido. Estou citando o nome de Priscila Brajon, porque ela me autorizou e pediu para que nós falássemos sobre isso aqui nessa noite. Acabei de receber a mensagem, então estou fazendo isso porque concordo com o posicionamento expressado na rede social. Muitos dos que eu vejo na rede social, eu não concordo e por isso nem os trato. Mas os que fazem sentido, que são coerentes, a gente dá atenção com toda certeza. E aí fala-se, né, aproveitando o tema remédio, aproveitando o tema saúde, aproveitando o tema de tudo que vossas excelências mencionaram aqui, não é simples de resolver a questão do número altíssimo de fichas e de cadastros que a gente tem? Não, não é simples de resolver. Reconhecemos isso. Mas alguma coisa precisa ser feita, efetivamente. Urgentemente. Esse papo de que tem um estudo, está se fazendo um estudo, desde 2021 e talvez desde 2017, e talvez desde 2013, e talvez desde 2011, desde sempre. O fato é que não se faz nada. Esse é o fato. Não se faz nada. E vai continuar não se fazendo. Por quê? Porque politicamente é ruim. Politicamente é penoso. Então, ou se pensa naquilo que efetivamente é o bem de Rafar, e esse é o ônus do gestor, esse é o ônus do gestor, porque o gestor não pode se prender ao bônus somente, ele precisa também assumir o ônus. E, às vezes, o ônus é tomar medidas que, politicamente, são impopulares, não trazem o resultado esperado. É a mesma coisa, eu tenho um requerimento aqui questionando sobre a inadimplência com a arrecadação de água. Por quê? Porque sabemos que, do período em que essa gestão se iniciou, o índice que se tinha no começo dessa gestão é maior agora. Maior do que aquele que se tinha quando essa atual gestão iniciou. Qual é a causa disso? Qual é a causa de se permitir que a gente avance cada vez mais nesse índice de inadimplência? Alguma coisa precisa ser feita, porque quem é penalizado? Senão o cidadão que tem, quando diminuída a capacidade econômica do município,
diminuída a capacidade do município de entregar a esse cidadão serviços públicos. É uma roda que é uma engrenagem que uma coisa está atrelada à outra. Não tem como. Então, falar que vai fazer, acho que não vai fazer. Essa é a minha visão. Não vai fazer. Pois não, vereador. Vereador, no que a gente bate é no ponto simples, é atualizar as coisas. Rafar está crescendo. Se for ver, o quadro de Rafar está crescendo. Só que a administração está parada. Tem que entender quem sofre, são os funcionários. Por quê? Que nem o senhor acabou de falar, vereador, tecnologia. As coisas hoje estão fácil resolver. Agora, onde já se viu, uma coisa que eu sempre vou bater. Pode falar o que quiser, eu vou bater. Uma ambulância de sábado e domingo, uma cidade dessa, não pode. Não pode. Não pode, tem um monte de ambulância parado. Custa colocar 2 ambulâncias? É isso que a gente fala. O que está faltando? Está faltando melhorar a parte da administração e atendimento. É só isso. Obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, já que o senhor mencionou a questão da ambulância, friso também a presença aí na ordem do dia, no expediente dessa noite, uma indicação que agradeço aos colegas de terem subscrito juntamente comigo, que justamente indica ao Poder Executivo essa providência. Coloque nos finais de semana, feriados, mais do que uma ambulância. E, às vezes, a gente precisa testemunhar um episódio caótico que nos mostram essa necessidade para a gente ter a atenção chamada para algumas coisas que, às vezes, você olha e não percebe. Num final de semana, num sábado, alguém me ligou e a pessoa, primeiramente, reclamou que estava tentando, de todas as maneiras, de todas as formas, conseguir contato telefônico com a Unidade Básica de Saúde para solicitar uma ambulância. E não conseguia. Esse tem outra indicação aí, agradeço também aos vereadores por terem subscrito juntamente, que pede para que o Executivo verifique o que acontece com aquele telefone. Porque essa reclamação também é de 2017, é de muito tempo. Ninguém consegue falar naquele telefone em final de semana. E a pessoa me diz, ó, eu estou com uma pessoa passando mal aqui, convulsionando, e eu não consigo chamar a ambulância, porque ninguém atende o telefone. Como eu moro perto, fui lá. Cheguei na recepção, não falei nada do telefone, simplesmente pedi a ambulância. Falei, ó, endereço tal, precisa de uma ambulância. A resposta foi, no momento não posso atender, porque eu só tenho um motorista e ele foi fazer outra coisa. Vereador. Só um instantinho, já lhe dou a parte. Então, espera aí. Pelo simples fato, ou pela tomada ou não tomada de um ato que seria colocar 2 motoristas de plantão, não dá para pagar 2 motoristas de plantão? Dá para fazer muitas coisas, várias festas, como o Pedrinho falou aqui, mas não dá para pagar 2 motoristas de plantão? Por quê? E se aquela pessoa que estava convulsionando lá embaixo viesse a óbito, por falta de um atendimento pronto de uma ambulância? Como é que ficava? É coisa simples que dá para fazer, que para a administração é simples do ponto de vista tanto da realização quanto do preço, mas na vida do cidadão é uma baita de uma entrega. E é isso que tem que se pensar. Pois não, vereador. Esse fato que o senhor está comentando, eu também tomei conhecimento, e quem socorreu a pessoa naquele domingo foi o Corpo Bombeiro de Cavaí, porque a ambulância não chegou no local. Porque teve que chamar a Polícia Militar. Isso é grave, porque só tem um motorista e ele sai para socorrer um determinado caso, e a Unidade Básica de Saúde de Rafar fica sem nenhum motorista, com uma ambulância encostada lá à vontade. Condução nós temos. Sim. Agradeço, vereador, à parte. Eu quero dizer, com todo respeito, respeitosamente, vou discordar aqui do meu amigo vereador Doca. Acho que a Santa Casa é, sim, filantrópica, precisa nos atender, mas, quando se tem a necessidade de uma UTI para um cidadão, 15% da UTI da Santa Casa é reservado para o cidadão rafardense. O vereador o prefeito que aí está, quando vereador,
insistia, eu peço 1 minuto para eu encerrar, senhor presidente. Cedido. Quando estava aqui como vereador, incisivamente cobrava o repasse à Santa Casa, porque entendia que era importante. Como de fato é importante. Um parto custa mais de R$1.000. Como disse, respeitosamente, discorde, Vossa Excelência. Tá? Pode falar. Não, respeito plenamente, mas eu tenho a minha posição. Sim. E se eu estou certo ou errado, não, eu já falei o que eu tinha de falar, Sim, não sim. volta mais e continuo batendo na mesma tecla. Ela é obrigada a atender. Sim, senhor. E o município do meu Obrigado. Imagina, senhor vereador. vereador. Acho que deve ajudar a Santa Casa, porque presta um serviço relevantíssimo ao município e à população rafardense. E é algo que não vai sopesar demais os cofres públicos, dá para fazer, era algo que o prefeito do momento cobrava, pedia, reclamava, e ele não pode ser incoerente e achar que isso hoje não é importante. Isso é importante. E eu quero encerrar, não tenho mais tempo para falar de outros temas que aqui eu tinha, então, agradeço a oportunidade, senhor presidente, desejo a todos uma ótima noite, peço que fiquem até o final para prestigiar aqui a homenagem ao nosso amigo Dídimo Alves de Miranda, que é mais do que justa, mais do que merecida. Obrigado.